Que amor é esse? Por que a gente falaria outra coisa, né? Cada um de nós, membros aqui nesta igreja, nós temos a nossa história pessoal para contar do que Jesus fez na nossa vida. E nas nossas vidas, e cada um tem uma coisa particular, porque Jesus encontrou cada pessoa numa situação diferente, ele trata a gente como indivíduo. Então tem gente que foi encontrado, como você vai ver, na prisão, lá ele se encontrou com Cristo. Outras pessoas se encontraram num momento, em situações complicadas, familiares, de abuso, lá, e dessa forma foi como ele se encontrou, ela se encontrou com Jesus. Pessoas se encontraram em hospitais, eu me encontrei, você vai ver o meu testemunho escrito aí com você, que você recebe, eu me encontrei com Jesus assim, foi lá que ele se revelou a mim. Outros num quase suicídio, tentando tirar a sua vida, e Jesus de alguma forma, seja através de alguém, interviu na vida dessa pessoa e ele se encontrou, e Jesus mudou a história. Você vai ver que coisas aconteceram no momento de dor, de angústia, em momentos de sofrimento. Até alguém disse para mim assim, por que contar sobre Jesus, quando vocês falam de Jesus para a gente, vocês falam de Jesus que ele veio num momento de sofrimento, momento difícil. Jesus não pode vir numa hora boa? Jesus só vem em tragédia? Parei um pouquinho para pensar e imediatamente Deus me deu algo para dizer para ele. Eu falei, querido, que hora que você mais precisa de ajuda? É hora quando você está sozinho, quando a situação, o tempo fecha sobre a sua vida e você não tem saída. Então não é que Jesus faz essas coisas, o que Jesus faz é o seguinte: se você precisar de um amigo, eu estou aqui, pode contar comigo. Essa é a ideia. Foi assim que nós nos encontramos com Jesus. Então eu queria que você soubesse que você está aqui nesta manhã por causa do amor de Deus, porque você também nem viria se não fosse isto, se não fosse Deus tocar no seu coração, quando alguém te convidou, quando alguém falou com você. Você que é membro da igreja também veio porque Deus te ama, porque Ele trouxe você, e eu tenho certeza que Deus tem um recado especial para o seu coração. Então abre o seu coração e deixa Ele falar com você, porque eu oro para isso mesmo. Deus, abre os olhos, abre o nosso entendimento, para a gente poder entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O texto desta manhã, que fala sobre que amor é esse, é o texto de João 3, 16 a 21, e eu quero que você leia comigo. Eu quero que você tenha uma voz aí bem forte de soldado. Vamos ler juntos? Vou tentar ir mais pausadamente, mas eu quero ouvir você. Vamos lá? Aí você participa comigo e fica muito acordado, né? A minha mensagem é rápida, mas eu não quero que você durma nem nesses 20 minutos possivelmente que eu vou falar. Vamos lá? Juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Fala assim: Espírito Santo, abre os meus olhos e o meu entendimento. Que amor é esse? Eu olhei para esse texto, encontrei 5 coisas especiais para pensarmos sobre o amor de Deus, que Ele nos fala. Que amor é esse? Primeiramente diz que é um amor que paga o preço mais alto que alguém pode pagar. Vamos falar juntos? Amor que paga o preço mais alto que alguém pode pagar. O que seria mais valioso do que isto? Um pai e filho. Um pai que tem o seu filho e entrega o seu filho. Que valor teria mais? É uma coisa que é natural, e isso eu já enfrentei na família. Os pais, né, não isso que eu vou falar primeiro. O segundo, eu vou dizer o que é natural, é que os pais morrem. É natural isso, os filhos esperarem, mais cedo ou mais tarde, eles não vão querer conversar com isso, mas tem que conversar. Eles são pais, o tempo vai passando, vai envelhecendo, vai passando, e vai chegar um momento. Os filhos esperam, não querem, mas sabem que isso vai acontecer, é o caminho natural. Mas tem um caminho que não é natural,
E é disso que aconteceu na minha família e com pessoas que conheço. E eu ouvi depoimentos delas dizendo o seguinte: o que não é natural é um filho ver o pai morrer. Aí você fala, mas o que o senhor quer dizer com isso? Um pai vê um filho morrer. Um pai vê um filho morrer. Por quê? O que é natural é esperar o pai, mas quando um pai perde o seu filho antes do tempo, sabe, foi arrancado de uma forma que não foi fácil para ele, ninguém espera isto. Eu conheço muitas famílias que nunca mais se reergueram, pai e mãe que nunca mais foram o mesmo, a sua vida parou naquele dia, e eles estão sempre voltando naquele dia. Tem mães até que têm outros filhos, e os filhos chegam a dizer: ele morreu, a senhora está matando a gente também, curte a gente, mas a mãe e o pai pararam naquele dia que perderam. Não tem dor mais profunda, não tem dor mais profunda do que a perca de um filho, e é isso que esse texto está dizendo. Olha só, versículo 16 diz: porque Deus, vamos falar juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Deus queria que você entendesse primeiro qual é a gravidade da sua situação e a minha situação com Deus, aquilo que nós perdemos no jardim do Éden, no plano original de Deus. Ele queria que você soubesse isto, por isso ele faz isso, ele envia o seu Filho, mas ele queria também que além de você e eu soubéssemos da gravidade, ele queria que você e eu pensássemos também o quanto ele nos ama, porque ele diz: dar alguém para morrer por um amigo, talvez até alguém faria isto, mas morrer por pessoas como eu e você, que não tínhamos nada de bom para oferecer. E ele diz assim: a gravidade do que você está enfrentando na sua vida é grande demais, mas o meu amor também é grande demais, é um amor incomparável, não dá para comparar com esse amor, não há nenhum outro amor. Então, de que maneira Deus poderia mostrar para você isto? Quando a gente pensa em Natal, e a gente perde o sentido do Natal, e a gente até faz festa de uma certa forma, estamos lembrando, um ou outro fala de Jesus, mas é exatamente isso, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, é para mostrar para você e para mim, Deus dizendo assim: estou entregando por você o meu bem mais valioso, que é o meu próprio Filho. Eu estava pensando, Deus poderia mandar fulminar você e eu, por que não? Ele é um Deus, Ele é criador do universo, tudo funciona do jeito que Ele planejou. Os homens, os cientistas, os maiores, com toda a tecnologia, estão tentando descobrir o universo, estão fazendo tudo o que fazem, vê a complexidade. Deus é o criador de tudo, isso não veio do nada, você e eu sabemos disso, Deus criou, então Ele não precisa de mim, e nem precisaria de mim e de você. Simplesmente quer saber uma coisa, cansei desses caras, e fulmina, acabou, não é assim? Deus irado podia, ao invés de enviar um filho, Ele podia fazer o seguinte: aquele povo lá vive de qualquer maneira, leva a sua vida de qualquer forma, estou irado com eles, eu vou mandar um general e um exército, e eu vou determinar algumas coisas, e vou fazer com que eles vejam o que é sofrer, e eles vão pagar um preço alto por isso. E se Deus quisesse fazer isso comigo e você, e mandar realmente um general e um exército, quem que pode contra Deus? O que você e eu poderíamos fazer? Mas Ele resolve o seguinte, fazer, ao invés disto, e eu poderia fazer, porque Ele já disse que nos finais do tempo, no juízo vai ser assim, no juízo vai ser, depois de toda oportunidade, diz que todo joelho vai se dobrar diante dEle, inclusive o próprio Satanás vai ter que se dobrar dEle e reconhecer que Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e não tem jeito, Ele vai ter que se dobrar, mas Deus não fez isso. Ele diz: eu quero ganhar você pelo amor. Eu sei que tem uma frase que diz: se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor, Deus vai te pegar. Não é verdade, querido. Ele não mandou exército nem general, Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer por você, e diz: amo você, te dei o maior bem, porque eu quero conquistar você pelo amor. É assim que Jesus quer, é assim que Deus quer. Ele diz: eu paguei a sua dívida lá na cruz, eu assumi o seu lugar. Isso é amor. Que amor é esse? Em segundo lugar, que amor é esse? Fale comigo. É um amor que dá uma nova chance na vida. Vamos falar juntos? É um amor que dá uma nova chance na vida. A Bíblia diz que a gente estava perdido, nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. A nossa vida espiritual era totalmente corrompida. E vamos falar de corrupção. Pensa você, para mim é trágico demais já Adão e Eva passarem pelo que passou. Mas se você quer entender o que é a morte, se você quer entender a morte espiritual, o que é a separação de Deus, que Deus envia Jesus para tentar resgatar isso na sua vida, que é levar você de volta para Ele, o que é a corrupção espiritual, é que ao ser expulso do jardim,
o que acontece com Caim e Abel logo imediatamente? Onde que Caim aprendeu sobre o ódio? Quem ensinou a inveja para ele? Quem falou sobre homicídio para ele? Quem pôs esse desejo no coração? Imediatamente, você tem filhos, você sabe o que é os filhos brigarem, os filhos terem dificuldades, e esses dois foram brigando, chegaram a um ponto, e Caim chega a um ponto que não tinha, nem o próprio Deus conseguiu convencê-lo. E então, primeiro lar, os primeiros filhos, primeiros irmãos e o primeiro homicídio. E para mim dá uma chance, então e a maldade cada vez mais, é só você olhar para os nossos dias. Eu não consigo ligar mais TV, principalmente vendo o que vem acontecendo dentro dos lares em geral, as famílias, os abusos. Eu não estou nem falando da corrupção, que eu já sei, está cansado, que a gente pensou que a coisa era séria. Não era séria, ela era extremamente séria, da corrupção no nosso país, mas você todos os dias está vendo o que as pessoas estão fazendo. Londrina era um lugar para você viver bem, você vive com medo, você não pode deixar seu filho andar na rua, você tem medo de andar, é assim, está se agravando cada vez mais. Então as coisas que começaram lá no início, vem se tornando pior cada vez mais, e a Bíblia afirma então, de Jesus, é o seguinte, que cada um, quando fala de Jesus e antes de Jesus veio, que cada um seguia o seu próprio caminho, antes de Jesus vir, e essa era a história. Por que Jesus vem? E todo o esforço que o homem fazia de encontrar a Deus era em vão. Ele fazia de tudo para agradar a Deus, tentar chegar com quem fazia, não conseguia, nem a própria lei que Deus criou. Diz que não havia nada que nós pudéssemos fazer para aplacar a ira de Deus, por causa da nossa corrupção espiritual, porque nós nos afastamos de Deus e o pecado tomou conta da nossa vida. Então, na verdade, nós estávamos perdidos num beco sem saída, não havia o que fazer. A Bíblia diz assim, éramos inimigos de Deus por natureza, a nossa natureza. E no entanto, e o que é importante para mim nesse ponto, que o amor de Deus cria a oportunidade, cria um caminho, oportunidade, um caminho. Jesus diz assim, ele fala-se muitas coisas sobre Jesus, eu sou, eu sou, eu sou. Mas eu vou citar duas coisas. Ele diz assim, eu sou a porta. Onde você não tem saída, onde você não sabe mais o que fazer, Jesus pode entrar, pode abrir. Eu sou a porta e que indica o que é o melhor para a sua vida. Entre e você vai encontrar o que você necessita aqui. Eu sou a porta, entre por ela, quando você não sabe a saída. Ele diz assim, eu sou o caminho. Ele é o caminho de Deus. Eu não sei o que fazer da vida, eu não sei que direção tomar. Ele diz, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. O versículo 16, ainda mais uma parte dele, que está em amarelo, diz assim, que deu o seu filho, Deus deu o seu filho unigênito para quê? Vamos juntos? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu enfoque está para que todo o que nele crer, pensando em oportunidade. A saída de Deus foi enviar o seu filho, e através da fé, ele nos dá essa nova chance, essa oportunidade de mudar a nossa história. A saída de Deus foi essa, para que todo o que nele crê. Você vai ver que é uma questão de escolha, ninguém pode fazer isso para você. E o que é crer aqui? É todos os que olharem para Jesus, presta atenção nisso, todos os que olharem para Jesus, e reconhecerem que Ele é o Filho de Deus, e receberem como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu vou pôr essa imagem para você ler comigo, esse slide 10, vamos juntos? O que é a fé que Deus espera de você? Qual é a única coisa que todos teremos que fazer, diante de tudo que Deus fez por nós? Olha a oportunidade, vamos falar juntos do que é crer? Crer é olhar para Jesus, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, e recebê-lo como Salvador e Senhor da vida. Muito simples, somente temos que olhar para Jesus dessa forma. Jesus não é um cara legal, como muitos outros que foram para você olhar e tentar fazer igual o que ele faz. Ah, Jesus era um homem de bem. Não, Jesus não era homem de bem. Jesus era o bem. Não é homem de bem, ele era Deus. E é Deus. E um Deus que fez tudo por você e por mim. E o único que ressuscitou, chamado de Filho de Deus. De todos, o único que ressuscitou. O Espírito Santo ressuscitou. Porque ele venceu a morte. Então ele é essa pessoa que te dá uma nova chance. E esse crer, essa decisão, ela é pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Ah, estou esperando meu marido, a hora que ele mudar, ou estou esperando a minha esposa, eu estou esperando meu pai, ou minha mãe, não importa. Isso é uma decisão pessoal.
Você pode ter sua esposa, seus filhos, amá-los profundamente, mas a resposta é sua com Deus, é seu encontro com Deus. Deus não trata as pessoas como multidão, mas como indivíduos. O amor de Deus, nesta manhã, está dizendo para você assim: eu estou dando a você uma nova chance. Então, receber a Jesus significa que você aceitou a saída que Deus criou para te receber de volta como filho. Você entendeu? Essa é a chance. Jesus criou um caminho, Jesus criou uma alternativa para a nossa natureza de pecado, para a nossa natureza má. E não é religião, é Jesus Cristo, uma pessoa, para a gente receber e aceitar na vida. Que amor é esse? Terceiro lugar, vamos falar comigo? Vamos juntos lá? Amor que nos livra do nosso maior medo. Interessante que eu não vejo há muitos anos, mas eu gosto muito dele, né? Gostei dele até pelo exemplo de família que ele tem. Mas a revista Veja desta semana tem uma reportagem sobre um artista que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é chamado Tarcísio Meira, e eu acho que a maioria também assistiu os Irmãos Coragem, né? Lá, pelo menos o pessoal da minha época, e outros não sabem, mas o Tarcísio Meira tem uma história na TV muito especial para mim. E nessa reportagem, logo o cara dos Irmãos Coragem, né, e tantas outras coisas que ele fez, né, ele escreve o seguinte, falando sobre a morte. Veja lá comigo. A morte me assusta. Ninguém gosta de pensar que o fim está chegando. Você está vivendo a sua vida, e eu e você estamos vivendo todos os dias como se a gente não fosse envelhecer. E também é bom que também você não pense muito nisso enquanto você é jovem, né? E também quando você ficar velho, também é bom você pensar da maneira correta, né? Para você não ficar com medo da vida e nem velho antes do tempo. Mas nós precisamos pensar que a vida passa. E alguns parece que só abrem os seus olhos quando o fim chega. Então ele está dizendo: a morte me assusta. Ninguém gosta de pensar que o fim está chegando. É triste também lidar com a perda dos amigos, porque também quando você vai ficando velho, você começa, né, eu já estou com uns 57, vou fazer 57, você começa a ver as pessoas da família, os mais velhos, indo, né? Então isso não é legal mesmo. E ele falou, a gente começa a lidar então com perda de amigos, de parentes. Ele diz, daqui a pouco eu vou eu também. Ele diz, talvez eu deixe um vazio nas pessoas, talvez. Então eu imagino que ele tenha visto o Gugu Liberato morrer jovem, pelo menos, pensando, né, na velhice do jeito que é hoje, com todo o vigor da vida ainda, com fama, e de uma forma tão besta, né, tão boba, perder a vida. Eu imagino que ele viu tanta gente demonstrando amor e carinho, talvez ele tenha pensado, quem sabe alguém lembra de mim, né? Interessante isso, né? Queria que você pensasse mesmo sobre esse ponto. Mais cedo ou mais tarde, você e eu vamos ter que lidar com a morte. A gente já lida algumas vezes quando perde alguém, a gente já tem que parar. A morte tem esse objetivo de chamar a nossa atenção. Diz que a gente não pode encarar a morte como não dá para encarar o sol, Deus planejou assim. A morte, ela tem que causar uma comoção, ela tem que mexer com você para mostrar para você e para mim que tem algo muito sério, errado no ser humano. Por isso nós morremos. E a pergunta é, por que morremos? E essa é a questão. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai deparar com a morte, seja por doença, seja por acidente, seja por velhice. E a minha questão aqui é que se nós não tivermos onde nos agarrar, será mesmo o fim, como ele disse, o fim está chegando. Não tem perspectiva. Veja o versículo 16, mais uma vez, a outra parte dele. Diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Fale comigo, para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu amor é por isso. A entrega de Deus e a entrega do Filho por nós é por isso. E o que me chama a atenção é que Deus, quando estavam falando de ressurreição e mortos, Deus estava dizendo assim, eu não sou Deus de mortos. Queria abrir seus olhos sobre isto. Quando fala de morte, seja quem for, dos queridos, todo mundo fica apavorado. Nós não deveríamos ter medo da morte, nós deveríamos amar a morte. Não importa como ela vier, ela pode doer, a separação, mas nós deveríamos amar a morte, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Quem crer e receber a Jesus, vai ter uma nova natureza, isso que Deus garante, para você e para mim.
Deus é eterno, Deus não morre. Quando você e eu recebemos a natureza de Deus, muda a nossa natureza, a natureza de corrupção. Ele diz que nós vamos ter um novo corpo, um novo nome, uma nova vida, um novo céu. Mas quem morre imediatamente, você acha que a pessoa está no cemitério tem cinzas, e imediatamente vai para a presença de Deus. Nós ganhamos vida eterna, e vida eterna significa pelo menos duas coisas que eu quero que você pense, quando ele fala que ele veio para você não perecer, mas ter vida eterna. Vida eterna, primeiro, é a qualidade de vida que Deus te dá aqui agora, que você vai ver nos testemunhos, que Deus pega uma pessoa de vida arrebentada, seja não importa como, emocional, espiritual, financeira, social, familiar, e restaura e transforma. É isso. Vida eterna é essa alteração que Jesus faz na vida. Mas vida eterna também é essa vida infinita que Ele dá. Você vai viver eternamente com Deus. Vamos ser como Ele. Vamos ser como Ele, como é Jesus. Quem tem Jesus, por isso que eu digo, na hora do difícil, precisa ter onde se agarrar, que não é o fim. Quem tem Jesus no coração, tem essa certeza, essa segurança, de que a morte, como disse Tarcísio Meira, não é o fim. É o início de uma nova vida. Eu queria muito que você não tivesse medo da morte. E vou falar que não tem, vocês verão isso. Vocês verão. Todo medo da morte é tirado do nosso coração quando nós experimentamos Jesus, porque diz que assim, quando Ele foi ressuscitado, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele ressuscitou, foi o único que ressuscitou, Ele é o Filho de Deus. Então o cristão não morre, mas ele passa dessa vida para uma outra vida, para um paraíso com Jesus. Quando os dois ladrões estavam lá na cruz, lembra disso? Os dois ladrões, do lado de Jesus, aquele que reconheceu Jesus, olhou para Jesus, se arrependeu e disse: Jesus, para mim isso aqui é maravilhoso demais. Você imagina no último momento de vida, sentenciado, não tem o que fazer, ele olha para Jesus, reconhece Jesus, que é o olhar que eu estou falando, e reconhecer quem é Jesus, ele olha para Jesus, vê quem é Jesus, e ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus não estava falando para eles que ia entrar no paraíso, essa foi uma revelação de Deus para ele. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? O amor que nos livra do nosso maior medo é Jesus. Que amor é esse, em quarto lugar? Vamos falar comigo? É um amor que entende e nos aceita. Nossa, fraquinho vocês, né? Vamos lá de novo? Amor que entende e nos aceita como somos. Eu imagino que você tenha feito tudo que você imagina para ser uma pessoa melhor do que você é, né? Acho que toda pessoa que tem dignidade, que tem caráter, vai fazer isso. Mas também imagino que você, assim como eu, também se sentiu decepcionado com você mesmo por muitas vezes e incapaz. Porque você vê que até o próprio Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Muito sério isso, né? Veja esse versículo para a gente entender esse ponto. E vamos ler juntos. Diz assim, vamos lá? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Veja que aquele que é o único, o próximo slide entrou, aquele que é o único que pode nos condenar por causa da nossa natureza corrompida, ao invés disso, Ele dá-nos o seu Filho para nos salvar e não nos condenar. E no exemplo dessa mulher que é pega em adultério, ela já sabia que estava condenada. Ela foi trazida para o meio dos líderes que já estavam com pedras nas suas mãos, e porque ser apedrejada em público era a sentença, e a lei determinava assim, e os homens maldosos tentaram a Jesus e queriam pegá-lo em algum erro para poder prendê-lo através dessa mulher. E veja qual foi a atitude de Jesus, que é exatamente o que Ele fez por você e por mim. Veja o que Ele diz aqui.
Vamos aplaudir Jesus maravilhoso. Uma mulher pega em adultério. E Jesus, mesmo que disse para você, para ela e para mim, diz assim: eu te aceito, eu te entendo, eu sei quem é você. Jesus está dizendo isso para você nesta manhã. Chega de você tentar se esforçar para mudar a sua vida. Chega. Sozinho você não pode. Você não vai conseguir. Jesus é alguém que chega na sua vida, na minha vida, como Ele chegou e chega para todos nós e fala: quero mudar a sua história. Chega de esforçar. Jesus diz a você assim: venha a mim, venha a mim. Venha do jeito que você está. E eu vou transformar você na pessoa que você precisa ser. Ouviu isto? Jesus diz: venha a mim do jeito que você está. E eu vou transformar você na pessoa que você precisa ser. Quinto e último lugar. Que amor é esse? Vamos falar juntos? É um amor que não nos custa nada. É um presente de Deus. Na verdade, eu deixei isso por último, mas era a primeira coisa lá. Depois, quando olharmos no texto. Mas deixa eu dizer para você. Parece estranho falar de amor que não custa nada, porque pelo menos nós na igreja aprendemos sobre o amor de Deus. Mas a maioria, quando eu falo isso, é porque a maioria de amor que nós conhecemos, ele é amor interesseiro, é amor que a gente paga um preço muito alto. Eu não sei se ainda existe esse papo ainda, mas se existir, né? Pelo menos na minha época isso era muito usado, né? E não pergunte se eu usei, eu espero que não, né? Sabe aquele papo que o garoto chega para a menina e diz assim: você me ama? Então prova. Você sabe o que ele estava pedindo, né? Você sabe disso, né? Estava pedindo para ela abrir a caixinha de promessa para ele, né? Não é isso? Você me ama? Se você me ama, então prova. E quantos foram assim? Esse amor é egoísta, é interesseiro, alguém que diz que ama, mas é um amor com segundas intenções. Esse é o amor do mundo, é um amor ofensivo. É um amor que não se doa, na verdade não é amor, porque o amor de Deus não é assim, mas o amor do mundo é um amor que exige, amor que exige pagamento. Veja o versículo 16, mais uma vez, e é a primeira parte dele assim: porque Deus, vamos falar juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Você não paga por presente, você recebe um presente. E ele está dizendo assim: o meu amor é um presente, o meu amor é doação. E o próprio Jesus, e tem muita gente que pergunta: mas por que Deus fez isso com o seu Filho? Não, foi o Filho, foi combinado. Foi uma conversa entre Pai, Filho e Espírito Santo, uma conversa da Trindade. E Jesus disse: eu vou voluntariamente, eu sei tudo o que custa, e eu quero. Jesus se entregou voluntariamente. Deus não arrancou, porque disse na sua oração, ele foi ouvido por causa de ser quem ele era, mas Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então ele se entregou voluntariamente. É um amor que não pede nada em troca. A única coisa que ele pede de você e de mim é amor, que nós o amemos também. Jesus já pagou o alto preço, ele pagou com a própria vida, tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez. E eu quero dizer para você: chega de tentar mudar a sua vida, chega de tentar mudar o seu casamento sozinho, chega de tentar mudar financeiramente, emocionalmente, não importa o que você está tentando, que você não consegue. Jesus está dizendo assim: deixa eu entrar na sua vida, eu mudo o seu coração, eu mudo a sua forma de pensar, eu vou ser o seu amigo, então você vai encerrar a sua busca e a sua luta, e eu vou ajudar você a viver a vida que eu planejei para você. Quero encerrar com esses versículos que diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio
de Deus. Quem é você? Presta atenção nisso. Quem é você no meio disso tudo nesta manhã? O que você deseja para a sua vida? O que Jesus está falando com você? Qual é a decisão? Qual é a sua decisão hoje? O que você precisa fazer para aceitar a Jesus, sabe o que é? Basta você aceitar a saída que Deus criou para você. E então você vai ser salvo e herdar a vida eterna.